Dando continuidade a nosso livro, The Book of Clayton Clayton. Então, sendo assim, sem mais delongas, vai já a vinheta. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. A história de hoje é de título Parecendo Traficante. Vamos lá em frente, daqui a pouco vocês vão entender. Logo mais à frente vocês vão entender. Era o período que eu trabalhei no esporte. Já foi mencionado aqui nesse quadro que eu trabalhei no esporte por 10 anos. E eu trabalhava só nos jogos, só em dias que tinha jogos do esporte na Ilha do Retiro. Já trabalhava lá já há alguns anos. Com tudo isso eu tinha que levar Clayton todo jogo. Era uma dificuldade, porque muitas vezes eu pegava Clayton, ele estava dormindo, aí eu deixava ele em casa, ia lá pro esporte. Era bar, né? Eu era balconista do esporte, então eu era responsável pelo bar. E a gente deixava o bar todo ok, tudo organizado. Se o jogo fosse 9h30 da noite, a gente tinha que estar lá de 2 da tarde para deixar o bar organizado. Tudo isso a gente tinha que receber as bebidas, tinha que receber os copos, que na época não podia dar lata, não sei como é hoje. A gente tinha que receber os refrigerantes, água mineral, uísque. Eu era que botava as doses de uísque, porque os meninos da Avenida Operária, daqui das ruas aqui vizinhas, que ia comigo, não sabiam muito trabalhar com dose. Eu já tinha experiência de ter trabalhado no centro comercial, no bar de Lito, que futuramente eu vou contar histórias de lá também. Mas muitos desses jogos, Clayton estava dormindo, né? Que a gente troca a noite pelo dia. Aí eu tinha que ir, organizar o bar, voltar, pegar Clayton e levar Clayton pro jogo. Porque a maioria dos jogos eu trabalhava com Clayton lá, que eu já tinha abandonado empregos, foi contado aqui também, foi mencionado isso. Eu já tinha pedido demissão de trabalho já porque eu não tinha com quem deixar Clayton. E eu fiquei só com esse trabalho do esporte porque dava para levar, entre aspas, dava para levar Clayton pro trabalho. Então era nossa única fonte de renda. E quase toda semana, né? Ou no domingo ou na quarta-feira, a gente tava lá. E o dinheiro que a gente ganhava lá era suficiente para se manter, desde que houvesse jogos, né? Como já foi dito também em outra história. Bom, então várias vezes eu tinha que ir primeiro, voltar para casa, pegar Clayton, ir pro jogo, enfrentar toda aquela dificuldade que é torcida em Pernambuco, e eu acho que toda parte do Brasil, né? A violência, mas graças a Deus nunca me ocorreu nada. Eu acho que naquela época, mesmo com a violência que ainda existe hoje, naquela época já tinha, mas eu acho que muitas vezes o pessoal, como a gente não estava com roupa de time, não havia nenhuma associação a nenhum dos times que jogava, né? Nem o próprio esporte, que era para quem eu trabalhava, nem os adversários, nas vezes dos clássicos, né? Porque os pequenos realmente não faz muita diferença. Mas muitas vezes eu com Clayton no braço, carregar Clayton no braço, na cacunda, no colo, em toda parte. E ele andava também, ficava correndo o esporte todo lá. Eu tinha que deixar o bar, não na hora do pique, na hora que a gente ficava aguardando a hora do jogo. Eu passeava com Clayton por todo o esporte. E é grande lá, né? Apesar que não é o maior do nosso estado, mas é bem grande lá. Eu acho que as repúblicas
área de lazer, área de outros esportes, é até o maior, possivelmente, né? Então, eu ficava passeando com o Clayton. E isso tendo que estar no bar, porque eu era o responsável. Mas enquanto o jogo não começava, eu tinha que passear com o Clayton, porque o Clayton era criança e ele precisava de atenção, né? Mais do que hoje até. Mas eu não me canso, eu sempre dou atenção a Clayton, independentemente da idade. Mas para o que interessa para a história de hoje, eu vou começar agora. Me desculpe pela demora, porque a gente tem que entregar todo o contexto. Então, num desses jogos, em vários desses jogos, o supervisor do departamento comercial do esporte, o nome dele é Paulão, fazia jus o nome, era um cara alto, imenso, moreno, de cor escura. Ele era chefe do departamento comercial do esporte. De tanto ele ver eu com o Clayton lá, ele chegava pra mim e dizia: esse garoto aqui não pode não, tal. Aí eu contava pra ele, todas as vezes, parecia que era a mesma conversa, entendeu? Parecia que eu tinha que repetir a mesma coisa. Seu Paulo, eu não tenho por quem deixar ele. Já estou aqui há alguns anos, sou uma pessoa de confiança. O meu filho, ele depende de mim, eu não posso deixar ele o dia todo lá em casa. Eu ainda venho, organizo o bar, faço tudo que tem que fazer e tal. E volto para buscar ele. É muito sacrifício, né? A palavra sacrifício eu acho que não se encaixa nas dificuldades, adversidades de nossas vidas. É muito desafio. Sacrifício sim foi o que Jesus Cristo fez por nós. Mas a gente tem esse hábito de usar sacrifício. Eu mesmo cometi a gafe de usar agora. Que sacrifício não. Nada que a gente possa fazer na nossa vida para o nosso bem, para o bem de nossos filhos é sacrifício. Pode ter certeza que não. Então, esse desafio se tornava mais difícil porque o seu Paulo não deixava. E muitas das vezes a gente tinha que fazer assim: pular portão, passar escondido, pedir para os amigos passar na frente, olhar, e eu passava correndo. Então, por isso o título é o que é. Porque parecia, cara, que eu tava contrabandeando, sabe? Parecia que eu era um cara vendendo droga ali dentro do esporte e tinha que estar esperto com a segurança, com a polícia, com o seu Paulo, entendeu? O modo que era operado toda a missão, sabe? Era uma missão, as pessoas que trabalhavam comigo nessa época, tem um amigo que eu prefiro não citar devido a ele não gostar que eu cite ele, mas um amigo que ia muito, quase todos os jogos. O Vado ia, Genival, né, que a gente chama ele de Vado nessa época. O meu primo Felipe, quem mais, meu Deus, tinha o Léo, o Né, tinha o Thiago, né, que já tinha o próprio bar e tinha o pessoal dele. E tinha os amigos que ia para assistir o jogo, que eu colocava de graça para assistir o jogo, né? Gente que queria assistir o jogo, aí falava comigo, aí fazia de conta que tava no bar, mas não tava só para assistir o jogo. Mas quem ia todo o jogo era o garotão, que é como um filho mais velho para mim, o Gole, né? O Josenildo, né? Conhecido como Gole, jogador. Então eu pedia muito a ajuda de Gole, por isso eu citei ele, principalmente ele, porque eu botava muita gente para assistir jogo. Se eu for citar todo mundo, eu nem vou conseguir lembrar, porque era muita gente que ia para assistir jogo. Aí o Gole ia, eu fazia: Gole, passa com o Clayton, agora que tá limpeza, não sei o que, ele passava. Aí eu tinha que ir lá dentro do almoxerifado do esporte pra ver o que é que eu ia receber e tal. Porque muitas das vezes, claro, já ia de primeira, passava por uma criança, né? Passar o dia todinho, que a gente, o jogo de 4 da tarde, a gente ia de 8 da manhã, quando chegava aqui já era quase meia-noite. O jogo de 9h30 da noite,
Aliás, o jogo de 9h30 da noite a gente chegava depois da meia-noite, e o jogo de 4 da tarde a gente chegava por volta das 9 da noite, 10 horas. Então eu pedia muita ajuda de Gole para passar com Clayton. Parecia que a gente tava vendendo droga, era algo ilícito. Só que o gerente do departamento comercial conhecia tudo, sabia de tudo, que eu contava todas as vezes que ele via eu fazendo essa ação deliberada, né? Essa ação ilegal, que era levar meu filho pro trabalho porque eu não tinha com quem deixar ele. O seu Paulo chegava na minha e dizia, não pode não, cara, não sei o que, arruma alguém pra ficar com esse menino. Sim, mas se eu tirar o dinheiro daqui do trabalho, eu só trabalho aqui. Eu já abandonei os outros empregos porque eu não tenho com quem deixar ele. Então se eu tirar dinheiro daqui pra pagar alguém, olha que algumas vezes eu fiz isso, tá? Algumas vezes eu fiz isso. Eu já peguei dinheiro do esporte e paguei para alguém para não precisar levar Clayton. Teve ocasião que eu precisei ir lá para Camaragibe para deixar Clayton lá numa noite e voltar para casa na mesma madrugada. Na mesma noite, né? Muitas vezes era de madrugada, que quem me levava era Tiago na moto. Tiago me levava na moto, levava Clayton no meio, eu na garupa e Clayton no meio, que Clayton era xoxinho menor e a gente ia escondido. Mas olha o risco que ele corria em multa, essas coisas, cara. Foram muitas das vezes que isso também aconteceu. Essas idas, a gente ia muito, eu falei madrugada, meia-noite, 10 da noite, 11 horas, já chegou a ir de 1 da manhã, porque é onde era mais complicado a gente encontrar blitz e prejudicar o meu parceiro, né? Entendeu? Então é muita coisa mesmo. Ainda bem que não vai faltar história pro nosso livro. Então, voltando lá pro esporte, né? Que era às vezes que eu levava ele e não pra casa da mãe dele, que por sinal, levar pra casa da mãe dele foi bem menos do que eu levar pro trabalho. Por isso eu escolhi levar pro trabalho. Quando a gente chegava lá, aí fazia todo esse procedimento de entrar com o Clayton escondido, como quem entra com não sei quantas gramas de maconha ou de pó, sei lá. Eu não conheço as drogas direito, até porque, graças a Deus, eu nunca fiz uso. Mas a gente é periférico, né? A gente é suburbano e a gente conhece e sabe como é o sistema. Então, aí a gente tava lá no trabalho, tudo bem, tudo muito bem, tudo muito bom. Aí daqui a pouco vem seu Paulo. Aí era aquela agonia, sabe? Hoje é irrisório, mas na época era um drama. Aí vinha aquela agonia. Lá vem seu Paulo, Cleiton, lá vem seu Paulo, esconde Clayton. Esconde Clayton. Me diz a dor que era naquela época, o aperto no coração, ouvir isso. Esconde Clayton, não sei o quê. Aí eu botava Clayton embaixo da mesa, forrava um tecido, né? Como uma toalha de mesa. Forrava o tecido, Clayton ficava embaixo da mesa e colaborava, tá? Colaborava. Aí eu levava nessas idas e vindas, de muitas das vezes eu levava TV. Na época o que bombava era DVD, né? Acessível pra gente, a internet demorou um pouco mais, né? O YouTube é de 2005, né? Então, você assiste muito o YouTube e tal, então a gente não tinha acesso a essas coisas assim, na ocasião. O que bombava mesmo era que a gente gostava também, além de ser o momento, era o que a gente gostava, era TV, DVD, né? Eu comprava, até hoje a gente tem horrores de DVDs aí, né? Vários, centenas. A gente guarda pra lembrança, né? Ele não quer que eu desfaça, não. Ele pergunta se ainda tá por ali e tal. Ele vê que está por ali. Então, era o pega pra capar. Lá vem seu Paulo, não sei o que, esconde Clayton, não sei o que. E parecia um traficante, cara. Era uma coisa bandida. Aí, o meu momento bandido da minha vida, eu escondendo meu filho do supervisor. Dá pra acreditar que grande momento bandido. Ai, como eu sou bandido, viu, cara? Aí, nessas coisas todas, muitas vezes ele via, eu me justificava, dizia que não ia ver mais, né? E às vezes que ele não via, aí pra sair era o mesmo sistema. Dá uma olhada agora, eu vou lá, vai tu na frente, a tucalha dali, e aí dá uma olhada, olha lá de cima, não sei o que, uma visão mais ampla. Aí e os meninos colaboravam, que só me ajudavam com essa missão aí, com esse crime
doloso, esse crime, né? Esse crime horrível que eu cometia, né? Então, contra o clube, né? Então, numa dessas, sempre meus amigos ajudavam muito. E para sair era a mesma coisa. E muitas das vezes que a gente estava lá em cima, aí como era esse dia de classe, né? Além de passear por todo o esporte, eu pegava refrigerante do próprio bar, né? Que eu era o responsável. Aí nisso, com certeza, era extraído do dinheiro que eu recebia, né? Água, aí ao lado tinha o pessoal do cachorro quente, do espetinho, do salchão, aquela coisa. Aí eu colocava pra Clayton, eu levava um pratinho. Aí teve ocasiões que Clayton dormiu, né? Muitas vezes eu levava ele já de manhã. Quando o jogo de 4 da tarde eu já levava de manhã, o jogo de noite eu já levava de 2 da tarde. Então muitas dessas vezes ele dormia. É triste porque eu tinha fotografias dessa ocasião e com o tempo, com trocas de celular, roubo, essas coisas, eu acabei perdendo o cartão de memória, essas coisas. É triste, lamentável. Mas tinha, claro, que pegava no sono, eu forrava uma toalha em cima de 2 tampas de isopor, às vezes era 3 tampas de isopor, aquelas tampas do isopor, aquele isopor grandão, não era um isopor pequenininho que se vende picolé, não, aquele isopor grande, que a tampa já era do tamanho de Cláudio. Então eu botava uma tampa em cima da outra, forrava com a toalha e ele dormia. Quando acordava tinha TV, tinha DVD, tinha refrigerante, tinha salsichão, tinha tudo que ele quisesse, como é até hoje, dentro das minhas possibilidades. Tudo que ele quer eu tento proporcionar. Então, diante desse tráfico humano que eu tinha que fazer, ocorria esses momentos de felicidades, onde eu o tornava ser um momento de felicidade, né? Que era estar com meu filho, por mais triste que fosse eu ver ele deitado no chão, em cima de tampas de isopor, escondido embaixo da mesa, com alguns lençóis para não ver, né? Para servir como toalha de mesa. Passamos por isso também. O Paulão, ele era, como dito já na história, chefe geral do departamento comercial do esporte. Ele tinha como me demitir. Inclusive, quando eu fui trabalhar lá, eu fui trabalhar com o meu amigo Gilberto. E com 1 ano trabalhando, ele observou o meu bom trabalho, trabalhando para o Gilberto, e foi ele que me promoveu, digamos assim, a ganhar o meu próprio bar. E eu tinha um bar porque ele me deu esse direito de administrar um bar, foi concedido por ele, sabe? Então, só é juntar os fatos. Moral da história, gente: não vamos transformar o seu Paulo, o Paulão, o cara que tinha mais de 2 metros de altura, em um vilão. Na grande verdade, ele estava cumprindo o trabalho dele de supervisor. Não, realmente trabalho não é lugar para você levar o seu filho ainda criança. Ele estava cumprindo a função dele. Ele era chato, sabe? Mas eu acredito que ele não era má. Ele não seja má, eu não vejo mais. Faz anos que eu não o vejo mais. Mas eu acredito que ele não seja má, sabe por quê? Até me emociono em dizer isso, porque ele flagrou várias vezes ele flagrou. E eu digo até que em algumas vezes ele fez que não viu. Eu tenho certeza. Algumas vezes eu acho que ele fez que não viu. Então, não vamos transformar o certo em errado devido à minha dificuldade, cara. Entendemos uma coisa: a minha dificuldade é minha, já diz. A sua é sua, cara. Não era dele. A minha dificuldade não era dele. Ele poderia facilitar? Até facilitou, como eu estou dizendo. Teve vezes que ele viu. Agora, ele me chamava a atenção todas as vezes. Mas
no outro jogo eu fazia de novo. Então, se ele não quisesse realmente, ele teria conseguido e eu teria perdido meu emprego, entendeu? Então, tô chorando aqui, cara. Ainda bem que vocês não estão vendo esse áudio, né? Mas eu tô aqui emocionado, chorando, porque foram várias vezes. Toda história que eu conto aqui não é que aconteceu uma vez só. Vai ser raro eu contar uma coisa aqui que aconteceu uma vez. Vai ser raro, entendeu? As lágrimas aqui, elas estão aos prantos, porque eu tenho que reconhecer que essa pessoa não foi má. Ela só cumpria o papel dela. Para muitos seria mais fácil xingar ele agora, dizer que ele era o vilão, que ele era a pior pessoa do mundo, falar vários palavrões com ele, que com certeza talvez ele nem vai ouvir essa história, nem vai ter conhecimento do canal do Pagobol. Mas apesar de ter pego no meu pé, apesar de ter sido chato como foi, ter feito eu fazer essas estripulias aí para poder entrar com meu filho, várias vezes ele viu, várias vezes ele flagrou. No fundo, para mim, ele sabia que eu estava fazendo, mesmo quando não era descoberto a ação. Eu achava que até ele fazia assim, ó. E aí, trouxe o filho hoje? Eu disse, não sei o quê. Às vezes que não tinha flagrante, ele perguntava, como quem diz, eu já vi. Então ele não foi o vilão, não. O grande vilão da minha história, que eu vou contar aqui, está na minha base. E o que é uma base de uma família, de um filho? Não preciso falar, né? Preciso falar. Todo mundo sabe o que é uma base de uma família, de um filho, para a vida toda, né? Então, a grande culpa de tudo que eu passei, eu vou contar aqui com o maior orgulho, sem me vitimizar, é só para contar superações e tentar ajudar alguém, não está nessas pessoas que eu encontrei ao longo do caminho, e sim na minha base, que não foi oferecido o pouco, pelo menos 1% do que eu ofereço ao meu filho. Não foi me negado isso aí, entendeu? Então, a moral é essa, cara. O seu Paulo, o Paulão, e assim depois eu passei a o chamar, de alguns anos, com essas complicações, de meu malvado favorito. Foi assim que eu passei a o chamar e disse pra ele, ó, o senhor sabia que o senhor é meu malvado favorito? Aí ele, me disseram que eu pareço com o Gru, tá? O Gru, né? Me disseram que eu pareço, porque ele era bem grandão, né? Largão em cima, um pouco mais fino embaixo, né? O que é proporcional pro tamanho dele, era um pouco obeso, assim, gordinho, um pouco gordinho. Aí eu dizia, o senhor é meu malvado favorito, e ele sabia por quê. Isso é o mais importante dessa história, tá certo? Vamos lembrar que esses anos aí do esporte, os 10 anos que eu passei, foram momentos maravilhosos. Contando até essas coisas aí, foram momentos maravilhosos. Eu me diverti muito com tudo isso. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. E tô contando elas aqui pra vocês. Valeu? Obrigado, gente. Fica com Deus todos.